venceu fora de casa por 2-0 o CSA. Daqui a pouquinho a gente fala do que aconteceu em campo, mas Paulo Lima, pegando ali o finalzinho da entrevista do Dorival, ele fala: não tem que criticar os jogadores agora. Se tem alguém que não merece as críticas, são os jogadores, pelo curto período de tempo, de trabalho, de preparo. Quem merece as críticas? Porque eu lembro que eu já citei isso aqui na semana passada, e não é pegando no pé do Dorival não, mas todas as coletivas do Dorival vêm na mesma linha. O tempo de trabalho, o período é curto, mas é curto para todo mundo, Paulo Lima. E aí, quem merece essas críticas que o Dorival blindou os atletas? Ele assume a responsabilidade, né? Ele assume a responsabilidade. Não dá para também discordar totalmente do Dorival quando ele fala em falta de tempo. Isso aí é evidente, mas é o calendário do futebol brasileiro que não é de hoje, não é de ontem, não é de passado recente, é no passado até muito distante. Não tem a menor dúvida. Acontece que o São Paulo passou um primeiro tempo de jogo ontem, levou um calor danado. O São Paulo não teve a menor força ofensiva em todo o primeiro tempo. Muito pelo contrário. A autonomia, o domínio amplo, geral e restrito da equipe da casa foi evidente. O Sidão teve que trabalhar bem. O São Paulo passou fragilidades e muitas. Não encontrou um time com poder de fogo muito forte na finalização, mas passou um aperto muito grande. No segundo tempo, aí já teve a famosa troca de passe, o qual o Dorival se referiu e que no primeiro tempo não funcionou, né, que saiu muito lá pelo lado direito, e com o Marcos Guilherme e o próprio Cueva fazendo a jogada de fundo, o Nenê aparecendo pelo outro lado do campo, e aí abre o defesa, aí abre o jogo. E nesse momento o São Paulo passa a crescer. E logo depois, numa jogada também com o Diego pelo lado esquerdo, faz o segundo gol no pênalti que o Cueva converte até certo ponto com muita categoria e dá tranquilidade. E aí acaba o sufoco. Mas o São Paulo realmente não vem encantando. Agora, não dá para tirar a razão do Dorival quando ele fala: o time não tem levado gols, ele não tem sido derrotado, se não me engano, o São Paulo não perde há 4 ou 5 jogos, a gente pode até confirmar isso daqui a pouquinho. Vamos mostrar os números da defesa do São Paulo daqui a pouco. E mesmo com isso, vem numa sequência de resultados que, assim, vence sem convencer. O torcedor sabe disso e o próprio Dorival reconhece. Agora, tem clássico no final de semana. Aí é a hora de mostrar que o São Paulo, contra o Santos, jogando em casa no Morumbi no próximo domingo às 5 da tarde, evoluiu e pode crescer diante de um adversário de peso. É por isso que eu falo, o confronto contra essas equipes que a gente classifica como de menor expressão ou de menor investimento, é obrigação vencer? Mas às vezes a surpresa acontece. Agora, contra o Santos, é outro jogo, é outra equipe, é clássico, é regionalidade e é rivalidade. O Dorival tem um problema aí que eu tô começando a enxergar já para os próximos dias. Porque ontem ficou evidente que o São Paulo, sem o Brenner, sobrecarrega demais o Marcos Guilherme. Marcos Guilherme é o único jogador veloz nesse time do São Paulo. Diego Souza tem qualidade, o Nenê tem qualidade, o Cueva tem qualidade, mas são jogadores lentos. São jogadores lentos. Ontem, muitas vezes, o Marcos Guilherme abria, fazia a jogada pelos lados e era difícil da turma acompanhar. Não tinha homem para tabelar, enfim, ele fica muito isolado. O São Paulo contratou muito e os times têm contratado demais jogadores de qualidade, mas que muitas vezes fazem as mesmas funções. E isso, obrigatoriamente, vai fazer com que os técnicos repensem suas formações. Acho que o Dorival vai ter esse dilema muito em breve na sua equipe, para montar o time do São Paulo. Você quer ver uma coisa, Paulo Lima? O Diego Souza ontem no primeiro tempo, você falou aqui, o CSA foi melhor do que o São Paulo no primeiro tempo. O Diego Souza estava estático na frente. Quando é que ele citou a triangulação no gol do São Paulo? O Diego Souza voltou. Foi quando o Diego Souza jogou por trás da linha no segundo tempo. Você muda totalmente. E olha, hoje você tem esse menino Brenner, que a melhor atuação do São Paulo no ano, me foge aqui o adversário, mas foi com o Marcos Guilherme e o Brenner em campo. Sim. Né? Jogada de lado de fora. Vai ter que repensar. Uma hora ou outra vai ter que repensar, porque o São Paulo tá uma equipe marcável. Previsível. Marcável. Eu não diria nem previsível, mas uma equipe assim. Você consegue encaixar uma marcação no São Paulo. O CSA ontem conseguiu fazer e conseguiu jogar. E na próxima rodada, na Copa do Brasil, vai jogar contra o CRB também de Alagoas. Né? E lembrando que na próxima rodada, jogo de ida e volta e não tem gol fora de casa, não tem placar qualificado. É uma mudança que a Copa do Brasil teve para esse ano. Agora, o que a gente tem que concordar com o Dorival quando ele cita o calendário apertado, as mudanças de jogos que o São Paulo vem sofrendo por conta do Campeonato Paulista e da Copa do Brasil, Calheiros, que o Paulo Lima já destacou que no final de semana tem clássico, tem sanção. Sim. E o Rodrigo Caio não vai poder jogar
justamente por conta dessas mudanças no calendário, né? Ele tomou o terceiro cartão amarelo no Campeonato Paulista, cumpriria a ausência em campo no jogo contra o Ituano. Esse jogo foi adiado por conta do jogo da Copa do Brasil. Ele paga no próximo jogo, que é justamente o sanção. Então, aí a gente não tem o que questionar. O Dorival tem muito o que reclamar das mudanças, porque ele perde um atleta importante que poderia ter cumprido a sua suspensão, a sua ausência contra o Ituano. O jogo foi adiado, é regra. O Rodrigo Caio buscou a diretoria de São Paulo para tentar argumentar com a federação, mas eles não acharam brecha para o Rodrigo Caio, porque tem que pagar no jogo seguinte. E o jogo seguinte é a sanção. Diz que é jogo seguinte, não diz rodada. Cumpre a suspensão automática no próximo jogo. Ponto, né? O Santos não tem nada com isso. O próximo jogo seria o Ituano, se não me engano, então seria, o jogo passou para outra semana. Exato. Então, vai cumprir no clássico, paciência. Eu não concordo, até porque o jogo do Campeonato Paulista já estava marcado muito antes do que foi a decisão da Copa do Brasil. Enfim, é uma questão, uma posição minha. Eu acho injusto com o atleta ser punido exatamente porque a CBF, num calendário, homologou 2 datas com diferença de um dia, que é impossível jogar. Agora, o Rodrigo Caio tinha todo o direito de recorrer, eu estou com ele, eu acho que é uma decisão que poderia ser favorável ao São Paulo, mas aquela coisa, né? O vale o que está escrito. Então a gente tem que respeitar mesmo discordando. Sim. O bom senso aí não prevaleceu. Bom, São Paulo ontem sofreu com velocidade do CSA, sofreu com sistema de criação que não criou tanto, mas quem não sofreu foi a defesa do tricolor paulista. Paulo Lima, você destacava, tem aqui os jogos que o São Paulo esteve em campo, balançou a rede, mas não sofreu gols. No jogo contra o Bragantino venceu por 1-0, no jogo contra o Botafogo 2-0, contra o Madureira na Copa do Brasil 1-0 e ontem contra o CSA 2-0. Então são 4, 5, 6 gols que o São Paulo fez, mas não sofreu isso nos últimos jogos, entre Copa do Brasil e Campeonato Paulista. Esse é o destaque do Dorival, né? Consolidou pelo menos a marcação acertada no sistema defensivo, mas a qualidade técnica do time para evoluir, né? Para poder atravessar bem a passarela do samba, o carnaval ainda continua, hein, galera? Até domingo ainda tem muito bloco na rua aí para tumultuar a vida da gente. Mas enfim, é a festa do Rei Momo, vamos respeitar também. Mas dentro do campo, o São Paulo ainda não encontrou ali a sua melhor formação, entendeu? A sua ligação ali entre mestre e sala, porta-bandeira, a sua bateria ainda está um pouquinho desafinada, né? A harmonia do time ainda não é aquela que a gente espera, mas pelo menos ali atrás, ali na cozinha, o time está certinho. Queira ou não queira, não dá pra gente também tirar um pouco da razão do Dorival. É um calendário apertado, todo mundo sabe que mas cabe ao São Paulo superar as adversidades e até certo ponto, assim, o Dorival parar um pouco de ser, não de reclamar, mas de enfatizar sempre nas suas entrevistas que o calendário, a falta de tempo, gente, um discurso corriqueiro já no futebol brasileiro. Você acaba falando menos da atuação do São Paulo, que venceu, valoriza mais a vitória do seu time. E aí não tem como não destacar a palavra do comandante, né? O Dorival. Mas olha só, o Dorival também não é culpado, ele é perguntado sobre isso. Quer dizer, é difícil. Também acaba ficando repetitivo, ficam repetitivas as coletivas, que toda vez também o Dorival tem que justificar o que ele é questionado. O que me chamou a atenção na coletiva, resposta, né? E eu vou mais, eu vou por essa corrente positiva aqui. Quando ele diz, Lívia, que ele tem a convicção que o trabalho está sendo bem feito e que o São Paulo, palavras do próprio Dorival, vai fazer um belo Campeonato Paulista. É isso que a gente está esperando, porque o São Paulo, claro, tem suas dificuldades ainda no início do ano, mas montou um elenco com qualidade. Exatamente. Tem capacidade, até pelo que a gente viu no fim do ano passado, apesar de todas as dificuldades, São Paulo pode jogar melhor do que está jogando. Vamos esperar, vamos confiar aí na palavra do Dorival Júnior, que tem essa convicção. Sim, já que o Paulo Lima ainda está no clima de carnaval, falou de São Paulo, eu diria que o São Paulo está naquele ritmo ali, só no sapatinho. Nos últimos 4 jogos, 6 gols, não sofreu nenhum, tá só no miudinho ali, só no sapatinho. Bom, vamos com números agora, Paulo Lima. Público, renda, teve casa cheia, não teve? Como é que esteve o estádio ontem entre CSA e São Paulo, lá no estádio Rei Pelé? 14.705 pagantes, 16.270 presentes e uma renda de R$ 419.504. O público de esporte, o público do Fluminense não chegou perto desse público. Isso que eu ia falar,
não é o número, a gente sempre quer ver o estádio abarrotado, a casa cheia, mas pelo que a gente vem acompanhando, Volta Redonda com 5, 7 mil, você destacou 2 jogos que não teve esse público, pelo que a gente vem vendo na Copa do Brasil, tá bom. Não, e a torcida do São Paulo, queira ou não queira, né, nas últimas décadas, ela cresceu muito no norte e nordeste do país, né, exatamente pelas conquistas que teve de Mundial de Clubes, de Libertadores, Campeonato Brasileiro. O São Paulo é um gigante e essa força da camisa do São Paulo trouxe para toda a parte de norte, sul, centro-oeste, norte e nordeste do Brasil, para o sul um pouco menos, mas lá para cima, ontem a gente viu na imagem, o torcedor do São Paulo estava lá, fazendo festa, camisas, bandeiras, faixas, enfim. São Paulo no Nordeste tem muita força e ontem mostrou que o público, apesar de não ter sido maravilhoso, mas foi muito acima da média do que se espera quando joga o São Paulo fora de casa. A gente volta a falar de São Paulo, hein? Ainda hoje aqui no Bom Dia Fox, a gente abre também a hashtag para o torcedor do São Paulo, mandar opinião, mandar pergunta para o Paulo Lima. Fique à vontade, que eu já vi que na hashtag... Gostou do vídeo? Inscreva-se no nosso canal e dê o seu like.